Pessoal, reflexãozinha simples de hoje, né? Eu estava aqui lendo esse livro, que é o clube de leitura que a gente vai estar fazendo, é, e a reflexãozinha simples, né? Que eu me lembrei foi da época que eu fazia a quarta série, mais ou menos, com um amigo, Clebson, e aí eu chamo ele de amigo opinador, e a gente falava o seguinte, né? Que a gente era utópico por natureza. E aí eu lembro que eu tinha essa filosofia, essa ideia de ser utópico por natureza. Era sempre tudo muito intenso que eu vivia, né? Isso de todas as formas possíveis, né? Principalmente a questão do amor, né? Do relacionamento e tal. E aí a gente escrevia várias coisas, vários textos, e eu me veio tudo isso na minha cabeça, porque isso é memória. Isso é memória. E aí eu fiquei com aquilo de memória, reviver algumas memórias boas. Esse livro, ele traz um pouco disso, claro, né? Que existem as memórias que a gente tem como memórias ruins, que essas memórias prejudicam, e aí o livro ensina um pouco como a gente lidar com isso, né? Que não tem jeito, tem memórias que barra, elas acabam então se transformando em traumas. Mas o que eu quero falar não é isso, né? Eu quero falar sobre memórias, né? O quanto é importante ter memórias. Memórias boas. E eu lembro que eu, com meu amigo Cleverson, a gente tinha essa ideia do utópico por natureza, de ser utópico, porque a gente acreditava em tudo aquilo que não se acreditava mais. A gente acreditava no amor, a gente acredita no amor, a gente acredita nas pessoas, a gente acredita na sensibilidade de ser um ser humano por natureza, a gente acredita no mundo, a gente acredita naquilo que as pessoas julgam hoje ser utópico. E a gente sempre foi muito intenso em tudo isso, esses sentimentos. E aí me veio, né? Eu espero que o Clevson esteja vendo esse vídeo. A gente vê que tudo que a gente fez, tudo que a gente viveu, a gente fez de forma intensa. E que se a gente hoje não faz isso de forma intensa, é porque a gente reprime o utópico por natureza, né? E aquela ideia do utópico por natureza, a gente vê em muitas pessoas, mas que não chamam disso de utópico por natureza. Muitas pessoas chamam isso de uma pessoa sensível demais, de uma pessoa ansiosa demais, de uma pessoa que se entrega demais, de uma pessoa que ama demais, de uma pessoa que vive demais, uma pessoa que. Mas quem disse que a gente precisa reprimir os sentimentos? E assim, eu não estou falando, não é só numa condição de um homem e mulher. Eu estou falando de várias condições, né? Eu estou falando de amizade, eu estou falando de si, de que esse livro também, ele vai trazendo um link, ele está falando muito mais do você, de você mesmo, do que com o outro, o que é fascinante. E essa ideia das memórias eu lembrei, e depois eu fui resgatando vários textos que eu escrevi na época de adolescente, e assim, não era só romance, mas eram textos que falavam sobre a sociedade, sobre pessoas, sobre o próximo, sobre a amizade, e coisas que eu, putz, quando foi que isso ficou perdido em mim, né? Por que que memórias tão boas ficaram para trás? Porque simplesmente sei lá, virei adulto e hoje eu não acredito mais nisso. Não, isso tão é verdade para mim hoje, eu tão acredito nas pessoas, tão eu acredito nessa ideia de amor, que o canal ele é construído exatamente para levar essa ideia da espiritualidade na gente. E assim, memórias. É, tentem, tenta apenas viver, assim, armazenar as memórias boas e no decorrer da sua vida resgatar essas memórias boas, né? E assim, eu vou só assim para a gente poder contextualizar, né? Também teve uma poesia que eu escrevi e eu achei tão intensa a poesia que eu escrevi naquela época,
E naquela época eu vivi uma paixonite, né? Uma paixão, e eu achei tão intenso o que eu escrevi. O nome da poesia era Beije-me, né? Beije-me. E ela dizia assim, né? Beije-me com nuances, libere este hálito quente, censura este selo íntimo, lacre de carne púrpura que na ponta da língua inflama esta boca sem vergonha. Aliviar, aliviar, limiar e salivar, banhado com seu banho saliva, símbolos dos teus segredos. Queixo, eu beijo, amo o gosto que tu tens, sabor de mulher. Inevitável mesmo é desvendar o lúbrico segredo de seus enredos. Cara, quando eu li isso, eu senti paixão naquilo. E eu revivi aquela historinha que eu tive ali na minha juventude. Não virou um namoro, não virou nada, mas o texto foi uma lembrança. E resgatar boas lembranças é isso. O que acontece com a gente hoje é que quando a gente passa por um relacionamento, e eu vou aqui detalhar aqui, mais precisamente um relacionamento entre homem e mulher. Quando a gente passa por um relacionamento, a gente simplesmente quer apagar todas as lembranças. E não é assim que a coisa funciona. E mesmo que a gente às vezes tenta apagar algumas lembranças, a gente não consegue apagar algumas das lembranças, porque elas são eternas. Elas ficam na mente da gente por toda a eternidade. Por toda a eternidade que eu digo da vida que a gente tem aqui nesse planeta. E são lembranças, infelizmente, que muitas vezes são lembranças ruins, mas, poxa, a gente esquece das boas lembranças, né? Mesmo que o relacionamento não tenha dado certo, mesmo que por alguma eventualidade tenha acontecido, eu carrego comigo nos meus relacionamentos boas lembranças de bons momentos, que se hoje eu me encontrarei com essas pessoas, acho que a conversa que ia ser uma conversa de obrigado, tá, por ter feito parte da minha vida. Você, tipo, me ajudou em muitas coisas, em muitas questões, e agradecer porque você fez parte de uma história minha e que eu tenho boas lembranças com você. Então, são esses tipos de coisa que a gente tem que ter. Hoje eu tento pensar nas boas lembranças com a minha mãe, porque eu estou vivendo um período em que eu estou ficando mais velho, a minha mãe mais ainda, e eu temo que um dia a minha mãe não possa estar. Então eu preciso viver as melhores lembranças da minha vida com a minha mãe. Eu preciso viver as melhores lembranças da minha vida com a minha sobrinha, que está crescendo e que daqui a pouco ela não vai dar a mínima para mim, porque já vai ser moça e já vai estar namorando. E eu amo minha sobrinha de uma forma muito especial. O meu sobrinho também, a minha família. Tanto é que na véspera do meu aniversário, os próximos dias serão o meu aniversário, o meu maior desejo mesmo é de ficar apenas com a minha família. Minha família, minha irmã, minha mãe, meus sobrinhos, meu cunhado. Ali é a minha família, tá? É os próximos. E eu pretendo nesse momento ter as melhores lembranças com a minha família. Lembranças, tá? Memórias, tá? É necessário que você faça isso. E eu conversei um dia desse com uma amiga de trabalho, né? E nessa minha amiga de trabalho eu falei assim, olha, vamos fazer corrida, vamos gerar boas memórias, tá? Porque no dia que você for embora daqui, ou eu for embora daqui do trabalho, a gente não tiver mais trabalhando junto, eu vou lembrar de uma amiga do trabalho que aí tal, assim, tal, que eu fazia corrida com ela, tá? E boas memórias, tá? É lembrar daquilo que é bom, daquilo que te fez, porque você é hoje nada mais é do que um produto acumulativo de tudo aquilo que você viveu, de tudo aquilo que você ouviu, de tudo aquilo que você leu, de tudo aquilo que você debateu, discutiu, que você se relacionou com alguém. É o que te faz ser o que você é hoje, tá? Essa identidade que você tem, e você precisa expressar essa identidade sempre, tá? Sem repressão, sem medo, seja sempre você. Busque no conselho que eu estou te dando para desenvolver toda a tua espiritualidade. Busque viver boas memórias. Se perdoe, perdoe e deixe de lado todas as questões que possam te impedir de você viver boas memórias. Valorize sua mãe que está viva.
seu pai que está vivo, valoriza sua esposa, seu marido, seus irmãos, valoriza os filhos que vocês têm. Pegue um momento, vá viver boas memórias, para que você não possa se arrepender de jamais ter vivido boas memórias. E aí, como eu, lá com meu amigo opinador, opinador, né? Opinador, que é um amigo opinador, eu vivi hoje boas memórias daquela época, que eu era um poeta, que eu era um filósofo, que eu era muita coisa e que eu era intenso e que não tem nada de errado ser intenso e que não tem nada de errado ser um poeta, que não tem nada de errado ser utópico por natureza, porque aquilo que eu mais pretendo hoje é ser isso, é de me tornar ser humano e ter a dignidade de um ser humano, de ser um ser humano melhor. Esse é o meu objetivo dessa ascensão no canal aqui. Eu espero que a reflexão tenha chegado no seu coração e de que a gente possa entender de que memórias é a coisa mais, eu não vou dizer a mais importante, mas é uma das coisas mais importantes para a sua vida, porque vai ser momentos assim, que eu estou aqui em casa, sozinho, eu li um livro e eu lembrei do meu amigo da quarta série, que a gente chegou até o ensino médio, e aí foi nas minhas primeiras experiências de paixonite, eu escrevi um texto e a gente opinava, a gente sofria, a gente refletia, a gente, enfim, tá? São as memórias boas que eu tive naquela época. Talvez quando eu escrevi esse texto, o Beije-me com nuances, talvez eu estava sofrendo pra caramba, mas que hoje as memórias que eu carrego com aquilo são fantásticas. Um forte abraço, galera, e até a próxima. Beijo no coração de vocês, tá? E vamos fazer agora uns vídeos, né, para o clube de leitura desse livro aqui. Sugiro, tá? Sugiro, tá? Nos primeiras páginas ele me liberou esse gatilho de memórias. Tchau, tchau.